estou aqui com vocês para ver as fichas. Vou explicar cada uma dentro de cada tema. Vamos lá, tema 1. Observar, analisar e interpretar imagens. Vamos para a página 14. Ficha 1. A fotografia de uma paisagem. Observação, análise e interpretação. Aí na ficha aparece para vocês um quadro, né, de uma paisagem, o vale, né, uma foto aí, na Bahia. Então, com espaço em branco ao lado. O que o livro pede para a gente fazer? Atividade. Observe a fotografia que aparece na ficha. Faça sua interpretação. O que você vai fazer? Desenhando e pintando, levando em conta que interpretar significa representar a realidade, modificando as formas e as cores para comunicar a sensação que a imagem lhe sugere. Use como referência a interpretação das obras de Candix e de Picasso. Material usado: lápis grafite, que é lápis de escrever, borracha para acertar os erros, né? E material de pintura livre, pode ser lápis de cor, lápis aquarelado, giz de cera ou canetinha hidrocor. Então, ao lado, você vai desenhar uma paisagem, né? Vai pintar usando um desses materiais. Ficha 2. A fotografia e as pinturas de uma árvore. Observação, análise e interpretação. Então, vamos lá. O que o livro nos sugere atividade? Na ficha aparecem duas obras de Piet Mondrian, com árvores representadas e fotografia de uma árvore. Observe como o artista interpreta em momentos diferentes, em 1908 e 1912. Uma árvore. Faça sua interpretação da árvore, fazendo como? Desenhando e pintando, a partir da observação e da análise de sua representação real, a fotografia. Use sua visão, seus sentimentos e suas cores preferidas para criar sua interpretação. Então, tem uma árvore aí, né? No primeiro quadrinho, uma foto real de uma árvore no campo. E depois ela foi pintada, né? Foi interpretada, foi, né, redesenhada, uma releitura, né? De outra maneira, usando outras cores, mas é uma árvore no meio do campo. Só que pintada de diferentes maneiras. Então, você vai criar a sua maneira, o seu modo de sentir, seus sentimentos, o modo que você está vendo essa árvore, você vai desenhá-la e vai pintar usando um desses materiais. Material usado: lápis, borracha e lápis de cor, aquarelado, giz de cera, caneta hidrocor. Uma árvore apenas, tá? Vocês vão criar a fotografia como fosse desenhando, olhando a fotografia. Nono ano, vamos para o tema 2. A natureza e estrutura das cores. E a ficha, cores primárias, de Alexandre Calder. Então, vamos lá. Tema 2, vamos para as fichas. Ficha 3. Cores primárias. A atividade é a seguinte: observe a obra de Alexandre Calder. Na ficha, duas linhas curvas atravessam a página, formando várias alças. Observe o passo a passo. Desenhe 4 ou 5 círculos que envolvem as alças. Pinte os espaços com tinta guache, usando as cores primárias e o preto. Depois de seco, cubra as linhas usando uma caneta preta de ponta grossa. Compare com a obra de Calder que está no livro ou com outras que podem ser pesquisadas na internet. Material usado vai ser lápis de escrever, borracha, tinta guache nas cores azul, vermelho, amarelo e o preto, usando um pincel redondo tamanho 4 e 8, caneta preta de ponta grossa. Então, a ficha já apresenta o desenho para vocês. Então, vão ter que desenhar, vocês vão seguir o passo a passo que está no livro. Então, lá, vai aparecer para vocês a ficha nesse estado aqui. Vocês vão começar a pintar, usando as cores primárias, azul, vermelho e amarelo. Vai ser pintado com tinta guache. Esperou secar, eu vou passar a caneta hidrocor grossa, como pede aqui.
cor preta, né? Para realçar o movimento da linha. Pessoal, vamos lá. Ficha 4. Cores quentes e cores frias. Cores quentes, para lembrar, né? Aquela que dá sensação de calor, né? De sol quente, vermelho, laranja. E as cores frias, aquela que a gente olha e não sente sensação de calor, sente sensação de frescor. O azul, o cinza, um verde água, né? Uma cor mais suave. Então, vamos lá. O que que pede? Nós estamos reparando aí que a ficha, ela tem um desenho como fosse uma cidade, né? Casas, umas ao lado da outra, mas a gente percebe que no meio tem uma linha dividindo a figura. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa atividade? No espaço da ficha aparece um desenho dividido ao meio. Pinte-o usando de um lado as cores quentes e do outro as cores frias. Use lápis de cor e, se quiser, pinte alguns detalhes com caneta hidrocor. Usar lápis de cor e hidrocor. Pessoal, ficha 5. Cores complementares e cores análogas. A atividade na ficha aparece duas obras, né? Duas figuras. Essa aqui, um quadrado, uma figura oval, um retângulo. E essa aqui que une vários quadradinhos, né? Como se estivesse formando uma espécie de colmeia, né? Tipo cubos também, arrumadinhos. Então, vamos lá. O que tá pedindo para fazer? No primeiro desenho, escolha um par de cores complementares para pintar as tiras verticais, intercalando as cores. Todas as vezes que as tiras se cruzarem com as formas geométricas, intercale novamente a cor complementar. No exemplo, foi usada a caneta hidrocor. Para pintar o segundo desenho, escolha um trio de cores análogas no círculo cromático. No exemplo, foi usado lápis de cor. Então, ó, trabalhou uma cor, e ainda fez sombra, né, pessoal? Dá pra ver que trabalha a sombra por baixo do cubo e onde bate a luz está mais claro. Aqui a gente dá pra ver que tem um roxo, né, um violeta, um magenta, né? É um rosa meio avermelhado. E feito mais detalhes. No outro, fez as tiras, de forma que a gente percebe de mais pertinho que tem um amarelo mais claro. Geralmente você bota sempre a cor clara por baixo. E depois veio forçando um pouquinho, dando quase um tom de um pouco alaranjado, vendo? Para realçar no amarelo. E pintou aqui o roxo. Então, vocês escolhem as cores complementares e as cores análogas, para que vocês possam fazer. Recorra ao livro, as explicações, para vocês tirarem dúvidas. Se não quer essa cor, qual a cor que vai combinar, mas de acordo com o pedido do enunciado da questão. Agora, ficha 6. Monocromia, pintura com tinta guache. A ficha, ela apresenta pra gente somente um espaço em branco. Então, vamos ver como a atividade vai ser. Observe o modelo da escala monocromática apresentada. Na ficha, desenhe linhas curvas onduladas na horizontal. Então, onduladas na horizontal, deixando espaços diferentes entre elas. Para pintar, escolha uma cor e mais as cores branca e preta. Em uma bandeja de isopor, coloque um pouco de tinta da cor escolhida, um pouco de branco e um pouquinho de preto. Faça misturas, usando apenas essas três cores. Pinte cada um dos espaços com uma cor. Deixe secar. Usando uma caneta hidrocor de ponta grossa, contorne as linhas curvas e escolha alguns espaços para aplicar textura gráfica. Textura gráfica são esses desenhozinhos dentro do espaço da pintura, porque aqui no caso vocês vão pintar. Como aqui, ó, aqui está o azul bem escuro, né? Porque aqui teve a presença um pouco do preto, então ele ficou bem escuro. Aqui o azul botou branco, então ele deu um azul mais claro.
E essa textura que diz gráfica são esses detalhezinhos, ou linhas, fechando, linha reta ou pontilhadinho, ou aqui, tipo, caracolzinhos, né? Ou traçadinho, pontilhadinho. Então, ou aqui, cheio de ondulaçõezinhas. Então, isso é textura gráfica. Material usado: lápis grafite, que é o lápis de escrever, borracha, tinta guache na cor escolhida. Vocês vão escolher uma cor e além dessa cor vai ser o preto e o branco. Tinta guache branca e preto, pincéis redondos, número 8 e 12. Uma bandejinha de isopor, embalagem descartável reutilizada. Copo com água, um pano para limpeza e caneta hidrocor. 3. Luz, sombra e volume. Aí está sendo filmado para vocês uma maçã, onde está dizendo a explicação, onde a gente vai colocar em prática esses elementos. A sombra própria, a luz refletida, a luz, meia sombra e sombra projetada. Então, aqui está o exemplo para vocês e vamos ver o que a gente vai fazer na ficha. Apresenta pra gente, né, utensílios, né, uma garrafa, um pote, né, uma xícara, um pires, uma janela com sol, porque vai trabalhar luz, então a entrada do sol vai ser aqui. Então, esse pontilhado aqui vai ser pra gente, como tá aqui no exemplo, a sombra, né, projetada, porque onde bate o sol, a parte que não bate o sol vai dar a sombra. Então, vocês vão pintar nessa textura. Vamos acompanhar esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Ficha 7. Efeito de volume na pintura, né? Luz e sombra. Na ficha aparece um desenho de uma cena com alguns objetos. E ao fundo uma janela onde vem a luz do sol. Pinte o desenho usando lápis de cor, se preferir, use lápis grafite 4B. O importante é criar efeitos de luz e sombra. Conforme estudado no tema, esse efeito pode ser conseguido por meio de técnicas como esfumado, tracejado, pontilhado ou ainda chapado. Escolha uma delas e capriche. Material usado: lápis de cor, lápis grafite 4B e caneta hidrográfica de ponta fina. Então, vocês vão usar o quê? O lápis para poder fazer a pintura. No exemplo que o livro dá para explicação, a maçãzinha, porque vocês vão ver onde o povo vai dizer mais escuro. Se eu vou pôr a xícara, eu vou pintar a xícara de amarelo, mas lembrando, onde tem a sombra, eu vou usar um amarelo mais escuro, vou dar um tom mais fechado, cor da pele, e onde bate o sol, vou ter que ir bem clarinho, né, como tá aqui, ó, aqui fosse a xícara, aqui vai ser bem clarinho. A parte, no caso, vai ser o contrário, né? Que a xícara, no caso, a sombra está ao contrário da maçã aqui. É como se vocês virassem pro lado contrário, né? Então, aqui, ó, vai ser aquele amarelo mais escuro e aqui vai ser aquele bem clarinho, porque o sol tá batendo aqui, então vai ser mais claro. E aqui vai obedecer o cinzento, tá, gente? Porque sombra, a nossa própria sombra, vocês podem tirar para nossa sombra, ela não tem um colorido, ela tem um cinza em pontos mais escuros. Então, quanto mais próximo do pires, vai estar mais escuro e depois vai clareando. Trabalhando luz e sombra, mas técnica mista. Mista porque ela vai usar, como no cubismo, vai usar colagem de papel. Então, vamos lá. No desenho da maçã que aparece na ficha, a ficha vai estar em branco pra gente, mas vai estar como lá ajudando. Na outra ficha, como a 7, vai estar o pontilhadinho para indicar pra gente onde tem a sombra. No desenho da maçã, que aparece na ficha, estão definidas as sombras próprias e a projetada. Cubra a maçã e a sombra projetada com papel rasgado, papel de revista. Para isso, escolha pedaços de cores diferentes, com partes mais claras e outras mais escuras. Pinte o fundo com lápis de cor ou giz de cera.
No exemplo, depois de pronta a colagem e no fundo. E o fundo foram feitas algumas linhas soltas com giz de cera preto. Use sua criatividade e faça o acabamento como desejar. Depois de pronto, recorte o trabalho e passe uma demão de cola branca diluída com um pouquinho de água. Cole-o na ficha 8A. 8A é uma ficha que está como um papel todo vermelho. Então, vocês vão colar o desenho, depois de feito os detalhes da maçã, vocês vão colar aqui, vai ficar esse fundo vinho, né? Deixando um contorno colorido. Atente-se à colagem para que os espaços laterais fiquem iguais. Então, na hora de medir, colar, vocês medem direitinho para não ficar torto. No lado direito do papel ficar com mais espaço do que o esquerdo. Mede certinho para depois colar. Material usado, papel de revista, cola em bastão, lápis de cor, giz de cera, cola branca e pincel número 12. Vamos lá, pessoal, ficha 9. Agora vamos ao esquema 4. Perspectiva e representação do espaço. Esse aqui porque trabalha, né, a profundidade também, né? Porque aqui a gente dá a sensação, a pintura ela é feita plana, mas pelo detalhe que foi feito, né, tem um ponto no meio, né? E vai dando a sensação que aqui tem uma igreja no fundo, tem casas, então isso é chamado de perspectiva. Então vamos lá. A ficha 9 apresenta pra gente ponto de fundo, né? Vocês vão ver isso, tem que... Ficha 9, tá, gente? Aqui apresenta pra gente o ponto de fundo, que é o pontinho principal, da onde vai sair, né, iniciar esse seu puxamento. E vamos ver o que a gente vai fazer com isso daqui. Mas o livro já apresenta pra gente, né, o como você vai fazer esse trabalho. Então, vamos lá. Perspectiva com um ponto de fuga. Na ficha aparecem 3 quadrados. Esses vão aparecer lá pra gente. Faça a perspectiva seguindo passo a passo. Depois de prontas as perspectivas, pinte como quiser. Vai utilizar lápis grafite, régua, borracha e lápis de cor. Então, vamos lá. Lá na ficha aparece só esse aqui, ó. Só essas 2 letrinhas aqui. Então, ela vai ser o ponto onde você vai puxar para essa ponta do quadrado. Então, depois você vai puxar outra e vai formar, assim, essa figura aqui, ó. Cada uma nessa posição, tá vendo? O ponto tá aqui, que ela já dá pra gente. Essa primeira vai puxar daqui e vai vir até aqui. A próxima e a terceira. Depois você vai pintar usando lápis de cor. Ficha 10. Também vai trabalhar perspectiva com 2 pontos de fuga. Na ficha aparecem 3 arestas. Faça a perspectiva a partir dos 2 pontos de fuga e observe o desenho que pode ser formado, conforme sua posição. A visualização do objeto pode ser por cima, por baixo ou de lado. Faça a perspectiva traçando linhas nas imagens para localizar os pontos de fuga. Depois de prontas as perspectivas, pinte como quiser. Vai utilizar lápis de escrever, régua, borracha e lápis de cor. Então, a ficha vai apresentar pra gente só isso daqui. E vocês vão montar essa figura aqui, que depende do ponto, né, de fuga para onde está indo. Você vai usar 2, vai utilizar 2, então vai ficar nesse formato aqui final. E vocês vão pintar a figura que aparece com a cor que desejar. Nono ano, ficha 11. Explosão de cubos. Então, vamos apanhar já sem o ponto de fundo. Nós vamos fazer já utilizando sem estar com... A ficha não vai apresentar pra gente só um pontinho de fundo.
porque todas as figuras, todos os cubos vão voltar para o centro. Então, vamos lá. Vocês vão ver como que o livro pede. Na ficha aparecem vários quadrados. Faça a perspectiva de cada um deles usando o único ponto de fuga, que está no centro da ficha. Use grafite bem leve. Depois de prontos, apague as linhas de construção e pinte os cubos usando a técnica de claro e escuro para dar maior profundidade aos cubos. Material usado: lápis grafite, régua, borracha, lápis de cor ou lápis aquarelável. Fica a sua escolha o lápis de cor. No exemplo, a pintura foi aquarelada depois de pronta. Gente, vamos lá. Lembrando de escuro e claro. Vocês podem reparar que a frente dos cubos estão mais escuros. Como vai para o fundo, foi clareando. E quando vocês fizerem as linhas, vocês vão apagar o que ficarem de apoio, para poder ficar somente o cubo, como se tivesse os cubos vindo, né, se esticando, ou vindo como fosse... quando a gente assiste desenho animado, né, que vem aquele objeto, vai vir um desenho de luta que vai ser jogado uma espada. O personagem que está ao fundo vai jogar no que está na frente. Então, a espada vai vindo do fundo. Então, como se fosse uma coisa vindo, espichando, tá vindo do fundo. Então, é esse efeito que está nos cubos aí, que estão nos cubos. Ficha 12. Ficha 12, vamos continuar com perspectiva, só que colagem e pintura agora. Vamos criar um ambiente representando uma sala com uma grande janela frontal, com a vista para diferentes paisagens. Vocês vão ver aqui na ficha como que ela apresenta para a gente. Então, vamos lá. Esse aqui é o ponto de fuga, né? E esse aqui é um ambiente, é uma sala com uma janela. Isso aqui, ó, mais pretinho, representa uma janela. Como se estivesse numa sala de apartamento, onde a janela dá para ver uma paisagem lá fora. Então, se vocês separarem aqui, isso aqui é como fosse o chão da sala, as paredes e o teto. Então, o sol tá vindo aqui refletindo, né? Tá aqui, a gente tá vendo a paisagem. Então, vamos lá, como vai ser feito isso? Olha aqui pintado. Aqui dá pra gente entender melhor o chão, as paredes e o teto, como tá lá na figura. Aqui vai colocar uma paisagem e depois vai ser pintado. Então, vamos lá, passo a passo. Vamos criar um ambiente representando uma sala com uma grande janela frontal. Vamos criar um ambiente representando uma sala com uma grande janela frontal, com a vista para diferentes paisagens. Primeiro, escolha e recorte uma imagem de paisagem de uma revista que meça de 10 centímetros por 7 centímetros, no sentido horizontal. Gente, observe o quê? Como vai trabalhar luz, sombra, eu tenho que ter uma figura de dia, tá? Sol, né? Uma figura que mostra, uma figura tá bem pequenininha, mas vocês escolhem. A segunda mostra uma outra paisagem, como se fosse uma praia, né? E o céu bem azulzinho, porque vai mostrar o sol vai refletir, por isso trabalha a sombra e trabalha a luz. O seu desenho também vai interferir na pintura. Observe as cores da paisagem e escolha duas cores contrastantes para pintar as paredes, o piso e o teto da sala. Pinte intercalando as cores. Use cores vibrantes nas paredes esquerdas e no teto. Para o piso e para a parede direita, use cores mais claras. Dessa forma, é possível simular uma fonte de luz que sai pela janela. Feita a pintura, colhe a paisagem no fundo, no espaço reservado. Material usado: revistas, tesoura com pontas arredondadas, cola e lápis de cor. Então, ó, lembrando, vocês podem reparar, as cores se combinam, porque é como se fosse aqui a luz. O azul vai estar esse mais clarinho. E esse aqui, como fosse um vinho, tá mais rosadinho, tá mais clarinho. Porque também, se a sala, ela não foi pintada de 4 formas diferentes. Ela foi pintada da mesma cor. Só que, à medida que o sol bate, ela vai clarear. Onde a sombra bate, vai escurecer. Então, vocês têm que botar aqui um preto com laranja, aqui vai ser um vermelho com azul. Então, vocês têm que combinar a mesma cor, só que dando o tom de claro,
Ó, da sensação que o sol entrou, clareou o chão, clareou a parede aqui do lado direito, o teto e a parede esquerda ficaram mais escuros porque a presença de sombra. Nono ano, tema 5. Música popular brasileira, um pouco de história. Então, vamos lá para as fichas, que vai passar um pouco da história da música, né? No Brasil, os cantores. Então, vamos lá. Ficha 13. Música. Vamos pesquisar. A ficha apresenta para a gente, né? Algumas músicas já que existentes, ou vai dar para a gente alguns detalhes e você pesquisar o restante. Aqui tá a letra da música, o nome da música, o primeiro, Saudosa Maloca. Então, você vai procurar o restante para completar. Na segunda, década de 1960. Terceira música, o cantor e intérprete é Elis Regina. 4, o autor da música é Djavan. 5, codinome Beija-Flor. E você vai completar o restante. Sexta música, ela é da década de 1990. Sétima, o nome da música é Evidências. E oitava, o nome do cantor e intérprete é Luan Santana. Então, vamos ver o que o livro pede para a gente fazer nessa atividade. Pesquise sobre as músicas, os cantores ou autores ou os intérpretes indicados na ficha e preencha os espaços em branco. Preencha em casa e socialize com a classe. Isso daí não vai ter como, né? Porque a gente está fazendo individual nesse período da pandemia, então a gente não vai ter essa coisa de dividir com um colega. Então, vocês vão fazer esse trabalho da pesquisa e completar. Ele já dá algum item para vocês completarem o restante. Vai precisar somente de lápis e borracha. Se puder, se a foto não ficar bem embaçada, se o lápis ficou um pouco fraco, tente passar o mais forte possível para poder na foto, para mim, ficar legível. Continuação, música, criação e pintura. Para vocês, no nono ano, já tem essas pinturas já lembram alguma coisa que vocês já estudaram, né? O cubismo, né? Então, música. Nós temos uma guitarra de Juan Gris e o outro Arlequim com guitarra. Então, vamos lá. O que está pedindo? E a ficha 14A está apenas com espaço em branco. Vamos ver o que o livro pede, qual atividade que o livro pede para a gente fazer. Observe as obras de arte que estão na ficha. Elas retratam instrumentos musicais. Crie na ficha 14A uma composição com desenhos de instrumentos musicais. Para pintar, use o material que achar mais conveniente. Lápis grafite, borracha e material de pintura livre. Então, gente, ó, a ficha apresenta pra gente uma composição já, cubista, né? Que é montagem, só que feito em desenho, não é mista, não tem colagem de papel. Aqui é só a pintura. E vocês vão criar de vocês na 14A. E como base, utiliza ou bota o cantor como o Arlequim, com o violão, com a guitarra dele, ou só o instrumento. E a forma de pintar, lápis de cor, giz de cera ou guache, vocês que vão utilizar.